Com você, mais um programa Cabeça para Cima pela sua Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima sempre trazendo para você temas interessantes que informam, esclarecem, edificam a sua vida, ajudam você a formar a sua opinião. Aqui nós dependemos de receber a sua contribuição, o seu e-mail, participação, dizendo os temas que você gostaria de ver debatidos no programa e também as suas críticas sobre aquilo que falamos aqui. Hoje, a gente vai tratar de um assunto que está aí muito em pauta, muito em moda. Tramita no Congresso Nacional a PLC 122, que na verdade é um projeto de lei que torna crime a discriminação contra cor, sexo, gênero, raça, e ele prevê, inclusive, multa financeira e até prisão para quem incorrer nesse crime. Esse projeto, que ainda depende de aprovação do Congresso, aliás, do Senado Federal, ele tem sido muito polêmico, inclusive pelo entendimento de que, se aprovado, ele vai limitar a liberdade de expressão, ele ataca a liberdade religiosa, sem contar que muitos dos seus conceitos eles não estão claros, o que pode torná-lo inconstitucional. Você conhece a PLC 122? Está pronto para exigir dos seus representantes uma posição firme em relação a isso? Fica conosco no Cabeça para Cima de hoje e você vai entender um pouquinho mais. PLC 122 é o nosso tema. Vamos a uma matéria hoje e voltamos com o debate. Desde que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e oficializou por unanimidade a união entre casais do mesmo sexo, se abriu uma brecha para que novas leis e projetos vinculados a causas homossexuais sejam levantados ou entrem na pauta de votações do Congresso Nacional. Na última terça-feira aconteceu em Brasília o 8º Seminário LGBT, na data em que se comemora o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, instituído pela Organização Mundial da Saúde. As discussões do evento, que teve como lema "Quem ama tem o direito de casar", pela aprovação da PEC do casamento civil entre homossexuais, também abordou debates sobre políticas públicas e a imagem das lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros na sociedade. Existe, de fato, uma movimentação muito forte na agenda pública para a necessidade de inclusão da temática LGBT como uma questão também a ser tratada no escopo das políticas públicas. Na manhã seguinte ao seminário, milhares de pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios para a 2ª Marcha Nacional contra a Homofobia e pela aprovação da PL 122, que criminaliza a violência a homossexuais. A estatística sobre o número de mortes é alarmante. No último ano foram mortos mais de 200 homossexuais. Bom dia a todos e a todas. 220. Quero número foi divulgado por Luiz Motti, a todas as caravanas que saíram dos seus estados e vieram para esta esplanada, enfim, colorindo essa metodologia não alcança e a Confederação Nacional dos Trabalhadores. Angélica Ivo perdeu o filho de 14 anos há 11 meses e desde então tenta frear com mensagens o avanço da violência. O filho estava com amigos homossexuais no dia em que foi assassinado, mas não se declarava gay. E hoje a minha luta se dá por eu acreditar que foi por homofobia e eu e a minha família, a gente vem há 11 meses lutando para fazer justiça no caso do Alexandre Ivo e para mostrar para a sociedade que se enquadra na minha condição social que a justiça é para todos. Nas ruas, mais de 5.000 pessoas participaram da 2ª Marcha Nacional contra a Homofobia, que partiu da Catedral Metropolitana de Brasília em direção ao Congresso Nacional. Aqui, parlamentares de diferentes credos religiosos que possuem valores familiares defendem a criminalização da homofobia, mas condenam a restrição à livre expressão de opinião sobre o assunto que está prevista na redação do projeto de lei. Basta ter um pouco de discernimento, querem proibir a circulação da Bíblia. Basta um juiz entender isso e caneteia lá e acabou. A Bíblia será um material que combate o homossexualismo. Nós temos diversos textos na Bíblia que combatem a questão homossexual. É uma posição nossa.
Em função da polêmica e da emenda dúbia que proíbe religiosos de fazerem críticas ao comportamento homossexual, a senadora Marta Suplicy, que é relatora do projeto que tipifica o crime de homofobia, admitiu na quarta-feira que poderá rever o projeto de lei. Muito bem, seu cabeça para cima, falando hoje sobre a PLC 122. Temos aqui para conversar conosco sobre esse assunto Zenóbio Fonseca, que é professor universitário e assessor jurídico. Bem-vindo, Zenóbio. Bem-vindo, Celeste. É um prazer novamente estar aqui na companhia do senador Crivella para debater um tema tão relevante que a sociedade tem procurado entender um pouco mais os perigos que é a aprovação dessa lei em relação à liberdade religiosa. Esse é o nosso objetivo, né? Tentar esclarecer o que é efetivamente a PLC 122. Conosco também Marcelo Crivella, que é senador. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Isso aí, muito obrigada também pela sua vinda hoje aqui para falar sobre esse assunto com a gente. O senhor que está lá no meio dessa história toda e também debatendo esse tema, sendo figura decisiva lá onde vai ser decidido, né? Não é um tema novo, não. Nós já estamos nessa discussão há 3 ou 4 anos só no Senado. Aham, só no Senado. Pois é, eu queria começar o nosso debate de hoje até com uma questão assim, eu gosto sempre de começar um pouco didaticamente, esclarecendo as coisas, né? Por que desse projeto de lei? Eu queria trazer um pouquinho a memória, estava até conversando com o senador um pouquinho antes do programa entrar no ar, do como surgiu. Esse projeto é um projeto que surgiu na Câmara dos Deputados, projeto 5003 de 2001, da deputada Yara Bernardi. Foi um projeto que foi numa articulação maliciosa pela, então, liderança da Câmara. Foi numa quinta-feira, foi aprovado, e vários deputados que hoje até têm gritado, se mobilizaram, não estavam atentos. E o projeto foi aprovado sem grandes discussões na Câmara dos Deputados. Um projeto que criminaliza a opinião, chamado delito de opinião. Esse projeto veio, então, em 2006 para o Senado Federal e hoje está nas mãos dos senadores, e diga-se de passagem, nós temos o senador Crivella, o senador Magno Malta, tem sido verdadeira cunha lá no Senado Federal, que tem impedido a tramitação desse projeto como parlamentares. Então, esse projeto está hoje em vigor, sendo discutido, ele tenta criminalizar a forma de opinião. Ele é um projeto ruim para a sociedade brasileira, porque ele interfere, ele altera a lei de discriminação, chamada Lei CAO, que é 77 de 86, que trata da questão da discriminação contra a raça, o gênero, credo, etnias. Então, ele insere princípios da orientação sexual, da questão da homossexualidade, dentro do sistema jurídico vigente. Então, isso é o grande problema, porque o que é orientação sexual? Hoje, o que se discute, entre tantas coisas, é o conceito de orientação sexual. E nós temos visto que orientação sexual pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa que tem orientação sexual por uma criança, pode ser uma pessoa que tem uma orientação sexual por um animal. Então, é um tipo genérico muito abstrato para que o operador do direito possa aplicar a penalidade da lei, ele vai ter muita dificuldade. E também a questão da pena, né, que nós vamos discutir aqui, eu tenho certeza que o senador vai falar sobre isso aqui. A pena é muito pesada, é uma pena de 2 a 5 anos, inafiançável. Ele mexe com as relações de trabalho, criando a questão da responsabilidade pré-contratual. Antes de você contratar alguém, ela pode alegar que foi discriminada por ter uma orientação sexual. E no país onde nós temos problemas hoje, desemprego enorme, isso vai gerar mais um entrave e mais problema na contratação. Então é um projeto difícil, é um projeto inconstitucional, como já foi mostrado claramente, e o senador tem tentado, por diversas vezes, paralisar isso em Brasília, apresentando emendas, criando audiências públicas, mobilizando, e hoje nós estamos aí na boca do gol, né, de uma possível aprovação, e espero em Deus que seja arquivado. Né? Não, o senador tem razão. O projeto tem 20 artigos, o 20º é o pior de todos. Os demais, eu diria, de certa forma, desnecessários, porque já estão contemplados na lei vigente. Você não pode, independente de ser homossexual, ou hétero, o que for, matá-lo, ou agredi-lo, ou discriminá-lo ao acesso ao emprego. Mas o 20º, o artigo 20º, ele realmente criminaliza a opinião, a liberdade de expressão, de falar da Bíblia, porque é considerado incitação ao ódio. Você sabe que a Bíblia é muito clara, o homossexualismo é pecado e é abominação. Verdade. E isso é uma coisa ensinada em todas as igrejas cristãs. Aliás, no Alcorão é a mesma coisa. Então, os muçulmanos também teriam problema. Agora, é interessante notar que é um movimento mundial que tenta trazer a questão do homossexual para um amplo debate.
Eu andei estudando isso, que na minha época de missionário, me assustei muito quando fui para as Filipinas. E lá, as mulheres criam os filhos, muitas mulheres, é bom a gente lembrar que as Filipinas é uma ilha, são um conjunto de ilhas, mas a principal é uma ilha sem recursos minerais, com poucas áreas para plantio, com uma população imensa, são mais de 100 milhões de habitantes. Há uma dificuldade tremenda para as pessoas sobreviverem. E as mulheres têm um pensamento muito estranho. Elas dizem o seguinte, se eu criar meu filho como homem, ele vai se apaixonar por uma mulher, vai criar família e vai me abandonar. Quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? E você sabe, Zenobe, que o homossexual, ele tem fascinação pela imagem da mãe. Todo homossexual se apega demais à mãe. Ele rejeita a imagem do pai e se apega à imagem da mãe. Pois bem, esse comportamento se vê nos parlamentos da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Quem defende, quem apresentou, por exemplo, essa emenda, a Yara, é uma mulher. No Senado, a Marta é a relatora e as mulheres apoiam muito. Isso está mais ou menos dentro de uma discussão muito interessante que eu vi das parlamentares e mulheres pensadoras da Europa, que diziam o seguinte, que o homem é corrupto, violento, o homem é infiel e promíscuo, o homem é obsessivo, o homem é ambicioso, mas somos nós que criamos os homens. Verdade, e é isso mesmo, então, né? São as mulheres que criam. Então a ideia era de se fazer um homem, quer dizer, se criar agora uma educação de um homem que não fosse tão venéreo, que não tivesse a expressão do passado, mas que fosse um homem que ora fosse homem, ora fosse mulher. E essa cartilha gay que a Dilma derrubou semana passada, por conta da bancada evangélica, do movimento do povo cristão, era exatamente isso. Quer dizer, era um menino de 11 anos que frequentava uma escola. Nessa escola ele tinha uma namorada muito bonitinha, só que ele muda de escola e na nova escola, Zenobe, ele é amparado por um menino. E eles então começam a ter um relacionamento, mostrando que a ideia do futuro é um homem que tenha essa personalidade opções, que masculina, ele vai ter mais facilidade, mais chances de ser feliz, né? E, vamos dizer assim, é um homem mais calmo, um homem mais sereno, um homem mais para o momento da nossa evolução histórica. Então, eu estou dando aqui um pensamento geral sobre o que envolve essa lei. Zenobe disse bem, ela passou de maneira traiçoeira na Câmara, a bancada evangélica não estava avisada. Aliás, a bancada evangélica estava desprevenida porque há um acordo entre nós parlamentares de não se colocar nenhuma matéria relevante para votar na quinta-feira, a não ser que haja aviso prévio. Sim. E o Aldo Rebelo, que é comunista, ele colocou em pauta. Ele estava presidindo o Congresso, a Câmara, e ele colocou em pauta e aprovou sem quórum. Agora já havia passado em algumas comissões. E no Senado conseguimos parar. Perfeito. Para saber por que isso já toma aí um caráter de urgência, né, nós queremos conversar sobre isso no início do próximo bloco, porque a gente já precisa fazer um intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Cabeça pra cima. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$ 15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$ 25,00. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voiceshop.com. Chegou sua grande oportunidade. O ICI traz para você que já fez o curso médio da integralização de créditos e tem o reconhecimento que abrirá portas para você. O curso de bacharel reconhecido pelo MEC.
Cursos completos a partir de R$ 99,00, com material didático e apoio pedagógico total. Aprenda a interpretar os textos bíblicos, a arte de preparar sermões, a história do povo de Israel, o conhecimento das profecias e muitos outros temas. Entre em contato hoje mesmo conosco e aproveite essa grande oportunidade. Curso básico, R$ 99,00 por módulo. Médio, R$ 198,00. Curso completo. Comece hoje mesmo. Fones 19 3252 4359 92 3184 5110 ou pelo e-mail comercial@icibrasil.com.br. Seu Cabeça para Cima de hoje, falando sobre a PLC 122. Estamos aqui com os nossos convidados. Eu queria perguntar para vocês por que essa lei, esse projeto de lei, ele está aí com caráter de urgência. Já está com caráter de urgência, senador? Não, no Senado ainda não. Não, ok. Mas na mídia eu sinto que tem uma urgência. Uma certa urgência, uma pressão. A mídia está pautando, né, esse projeto de lei já há um tempo. Nós pegamos alguns, eu posso até citar aqui a Rede Globo, que vem trabalhando maciçamente os programas de televisão, colocando inclusive, me chamou a atenção, num jornal da tarde deles, fez uma chamada no final do ano passado, como se estivesse aprovando naquele momento o projeto de lei, e foi uma correria danada, porque está aprovando, ninguém falou nada, mas por quê? Porque há um interesse. O senador colocou muito bem aqui a questão mundial, mostrando nas Filipinas o que está acontecendo, e isso é um projeto que os americanos chamam de desconstrução queer, é um movimento queer, da desconstrução da heteronormatividade. A ONU está um pouquinho também por trás disso. Nós falamos aqui no programa sobre os princípios de Yogyakarta, que traz a questão da sexualização das crianças. Então, o problema do PLC 122 é o problema de você não poder criticar ou colocar uma opinião contrária. Nós sabemos que existe uma realidade social. Existem pessoas que vivenciam o comportamento homossexual, eu gosto de frisar bem que vivenciam, porque ninguém nasce homossexual. Isso é uma outra mentira que tem que ser tentado colocar. A pessoa que tem um comportamento, uma prática homossexual, ela deve ser respeitada pelaquela sua atividade. Ela segue, paga os seus impostos, mas de outra forma, eu também tenho o direito de não concordar com aquele comportamento, com aquela prática que eles entendem ser normal. A sociedade está cheia de pessoas que vivenciam a homossexualidade, tudo bem, mas fazer disso algo incriticável, que é o grande problema do projeto de lei. Porque não é um projeto de lei apenas também dos cristãos que criticam, nós temos filósofos, temos a imprensa que tem batido diariamente contra isso. Zenóbio, eu queria aproveitar essa tua colocação para uma questão que ela fica forte aí nesse contexto, que diz-se que os evangélicos, eles não estão tendo um parâmetro racional de discussão, né? Que eles não estão parando para pensar sobre o preconceito, mas que não estão levando em conta as questões sociais desse projeto, os direitos humanos, mas se fixando apenas em questões da Bíblia. E que isso tira o foco e não traz para a discussão que precisa ser feita. Eu discordo, eu acho que o Zenóbio está sendo técnico. Ele, como jurista, está mostrando a inconstitucionalidade. Mas lá no Senado, por exemplo, senador, o pessoal, a nossa bancada, a bancada evangélica, tem assumido essa postura? A bancada evangélica tem procurado derrubar o PLC 122, porque ele é inconstitucional, de certa forma desnecessário, mas também não promover homofobia, sobretudo para nós cristãos, porque amamos a todos. Nós somos como Cristo. E ele amava a todos, embora denunciasse o pecado, mas amasse o pecador. Agora, tecnicamente, nós não podemos consagrar um direito destruindo o outro. E o direito, vamos dizer assim, pétreo, eu poderia dizer, da sociedade brasileira, é a nossa liberdade de expressão do pensamento. Eu não estou dizendo só dos cristãos, não. Estou dizendo dos muçulmanos e daqueles que não são e não concordam com o homossexualismo. Nós não podemos fazer uma crítica, dizer, por exemplo, que isso é antinatural e sermos enquadrados no artigo 20 de que estamos incitando ódio. E a pena é pesada. Esse projeto ele restringe a liberdade de expressão. Exatamente, em todos os aspectos. Você não pode tocar em nada que ofenda psicologicamente, fisicamente, e isso aí é muito amplo.
o homossexual. Ele pode se sentir ofendido, até a expressão homoafetiva, ela também é punida. Agora você veja que essa lei que ele citou do CAO, 7716, ela falava de racismo. Historicamente, nós temos um problema grave de racismo. E as pessoas que são racistas, elas não gostam da etnia, não gostam da cor, não gostam da religião, e isso tudo estava contemplado na lei. E os pesos para isso, pelo passado de crime, pelo passado do nazismo e todas aquelas coisas odiosas que aconteceram, as penas eram pesadíssimas. Quando nós colocamos orientação sexual, no sentido amplo, alguns dizem até que pedofilia podia ser considerada orientação sexual, quer dizer, nós estamos criando uma lei que tecnicamente não é boa, porque ela tem história diferente, pesos diferentes. Então, independente da discussão bíblica, da discussão técnica, a lei não é boa. Isso é uma questão muito importante que o senador colocou, porque eles estão alterando a lei CAO, que é a lei antidiscriminação, e colocando, como nós falamos nisso no programa, a questão da orientação sexual. O que é orientação sexual? Por exemplo, eu sou professor, dou aula para umas centenas de alunos, tem alunos homossexuais, tem alunos que não são homossexuais, tem alunos que têm prática de bruxaria, tem alunos que têm prática da sua expressão religiosa, e nós temos que respeitar todos eles, porque é livre no Brasil. O grande barato do Brasil é que nós temos um país livre para podermos expressarmos a nossa fé, expressarmos a nossa opinião. O problema é que alguns instrumentos de comunicação estão bombardeando a sociedade brasileira com informações falsas. Por exemplo, existem excessos de violência, e casos pontuais existem. No caso de São Paulo, do jovem de São Paulo que foi agredido na Avenida Paulista, com uma lâmpada na sua cabeça, ali efetivamente verificava que era um grupo de pessoas que tinham raiva daquele comportamento, mas também não se coloca que naquele mesmo horário, se eu estivesse passando, eu poderia ter sido atacado, atingido como chefe de família. Há uma manipulação da informação em relação à violência contra homossexuais. Nós já fizemos debates aqui sobre isso, mostrando que há uma inversão de valores, porque não é verdade que se mata mais homossexual do que pessoas comuns. Os dados estão aí, os dados mostram que quase 50 mil pessoas morrem por ano, enquanto 200 e poucas pessoas sofrem, 230 pessoas por ano sofrem violência em relação da sexualidade, e eles começam a tratar que as pessoas são perseguidas na rua. Aí vem o clamor desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele tem que ser morto desde o seu início. Nós contamos aí com o apoio do senador, que tem usado todos os argumentos regimentais, técnicas, para tentar tirar de pauta, fazer audiência pública, para que a sociedade possa discutir. E hoje, senador Crivella, graças a Deus, desde quando esse projeto chegou no Senado, o senhor tem sido atuante, a gente tem mandado e-mails, tem trabalhado, a população brasileira acordou. Você, cidadão brasileiro, foi convocado para uma marcha no dia 1º lá em Brasília, não para o ódio, não para a violência, mas para dizer que você não concorda com a quebra da sua liberdade de expressão. A população brasileira, os cristãos, os não cristãos, os muçulmanos, entenderam que esse projeto não é bom. Isso é tão verdade que a própria presidente Dilma, preocupada com essa manipulação do kit homossexual, que ao invés de esclarecer, tratar a questão do preconceito, ele na verdade está querendo incentivar o homossexualismo, mexendo. É porque no kit eles falam em reprogramar a criança. Eles pegam uma criança e falam: você não tem sexo, você pode ser homem, você pode ser mulher. Imagina você dentro da sua casa, o seu filho no colégio, numa creche pública, o professor incitando: olha, menina, você quer ser menino, pode ser menino, você quer ser menina, pode ser menina. Como é que um pai vai lidar com isso? Nós fizemos um programa aqui sobre isso, sabe, Zenobia? O projeto vai criminalizar isso. Exatamente antes da decisão da presidente e nessa mesma linha. Eu queria dar um exemplo. Por favor. Eu fui pastor na África do Sul, num período da minha vida. O país colonizado pelos ingleses. Na Inglaterra, hoje, a igreja anglicana, o bispo da igreja anglicana, diz que se tirar os pastores homossexuais, a igreja fecha, porque não tem pastores para substituí-los. A igreja vai mal, e muitos pastores são homossexuais, já se separaram da esposa, vivem com seus maridos, sei lá, companheiros, na casa pastoral. Pois bem, na escola que estava meu filho, nós morávamos em Durban, era uma escola pública, ele um dia chegou em casa e disse para a mãe: olha, o professor estava dando aula e disse para nós assim: vocês sabem o que é homossexual?
São meninos que gostam de meninos e meninas que gostam de meninas. Vocês sabem se são, vocês não sabem. Então vocês têm que experimentar para ver se vocês são ou não. Como ele tem princípio cristão, ele chegou em casa e contou para a mãe. A minha esposa foi à escola e se queixou ao diretor, mas nada aconteceu. Quer dizer, isso na África do Sul, quer dizer, é um país da Commonwealth. País criado... Mas parece que é um pouco por aí o incentivo, né? Ou o que se quer o kit gay era isso, quer dizer, você não estava dizendo ali no kit gay que era, vamos dizer assim, errado humilhar, subalternizar, desprezar, bater, matar. Nenhum dos vídeos fala sobre isso. Era exatamente a promoção. Uma doutrinação. Uma doutrinação, a palavra é essa. Era mostrar para a criança o seguinte, ó, você tem que experimentar, você tem que ver se é bom. E essas coisas são de alcance, vamos dizer assim, terrível. Há extrapolações inconvenientes. Nós podemos ter no futuro, e nos arrependemos amargamente, se nós, cristãos, não tomarmos uma posição muito firme contra isso. Em que aspecto que esse projeto ele ataca a liberdade religiosa? É esse artigo 20 que nós estamos falando aqui, ele criminaliza com pena de 2 a 5 anos e mais multa, e se reincidir aumenta em 1/3 a pena. Quer dizer, você não pode, o artigo é claro, não se aceita crítica, qualquer tipo de crítica ao homossexual, que cause a ele qualquer dano psicológico ou físico. Isso é uma coisa ampla, que você, por exemplo, se disser que a coisa não é natural, ou se você disser o que a Bíblia diz, que é uma abominação, você vai receber um processo. Quer dizer, o pastor, na televisão, poderá ser processado por muitos grupos, por grupos em todas as partes do Brasil. A vida dele pode se tornar um inferno. E esse artigo ele coloca também a questão filosófica, a questão moral, e nós estamos vendo hoje, e é bom que se diga isso, é a questão do aparelhamento dos conselhos federais. O Conselho Federal de Psicologia foi aparelhado por essa doutrina, e hoje o psicólogo cristão que queira tratar uma pessoa, e se eu usar essa palavra tratar, eu vou dizer que eu estou sendo homofóbico, porque não é doença. Mas quando você está no atendimento, é um tratamento. Alguém que está na sua crise em relação da sua insatisfação, está vivenciando a homossexualidade, uma crise de depressão, em razão disso, o psicólogo não pode ajudar. Os médicos estão tendo problema. Senador, uma coisa importante que nós temos que começar a discutir é a questão da objeção de consciência. A objeção de consciência dos cristãos nesses temas tem que ser muito bem protegido, porque o médico na questão do aborto, daqui a pouco ele não vai poder levantar como objeção de consciência. O psicólogo hoje que levanta a questão da objeção de consciência, da sua fé, do seu valor em determinados assuntos, ele não vai poder tratar. Por quê? Porque a lei criminaliza qualquer forma de, que eles chamam de incitar o preconceito. A pergunta é, o que é preconceito? Um conceito pré-concebido? Esse conceito pode ser preconceito. Eu posso muito bem preconceber algo e ser normal. Eu posso dizer, olha, eu não concordo com esse comportamento e ter o meu direito. Se eu exerço esse direito de forma abusiva, que violente o direito da outra pessoa, causa uma lesão ao patrimônio pessoal, nós temos os instrumentos hoje do Código Civil, do Código Penal, que é o direito à indenização, a questão da injúria, calúnia, difamação. O ordenamento jurídico brasileiro, ele já tem os instrumentos para que, se alguém, homossexual ou não, se sinta violentado nos seus direitos, ele lá propor ação cabível. No caso de São Paulo, como nós estamos falando da violência contra aquelas pessoas, todos eles estão presos, todos eles estão sendo reprimidos pelo Estado. Por quê? Porque o Estado colocou a questão do seu braço forte com a legislação. Nós não podemos criar a pessoa, por ser homossexual, um direito maior. Por exemplo, alguém que matou alguém que era homossexual. E se for um caso, um heterossexual que for morto por homossexual, e eu falar bem assim, olha, ele foi morto por heterofobia, quem vai proteger? Esse é um tema que a sociedade tem que acordar. Você que está em casa nos ouvindo, apoie os manifestos, apoie os senadores que estão em Brasília. Eles não são homofóbicos, até porque homofobia é uma grande mentira, é um neologismo inventado desde 1972. Homofobia mesmo do medo ser. Então, criaram o termo, nós estamos aí enganando e estão colocando os senadores. O senador Crivella, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem trabalho social fantástico. É uma pessoa que tem uma vida histórica, que mostra por que veio, tem feito a diferença. E diga-se de passagem, no Rio de Janeiro nós temos 3 senadores. Os outros 2 senadores apoiaram o desarquivamento do PLC.
E isso é uma coisa que tem que ser dito. O senador Crivella, além de combater, ele não requereu nada nesse sentido. Os dois senadores do Rio de Janeiro requereram desarquivamento. Estão hoje aí sobre novos atores nacionais tentando mobilizar isso. E toda essa discussão do kit gay, as questões das novelas que têm entrado na nossa casa, agredido os nossos valores, nós não vamos poder criticar. Não existe nada incriticável. Você tem o direito de dizer, mesmo que eu não concorde com você, você tem esse direito. E é isso que nós estamos lutando, pela liberdade de expressão, de forma equilibrada, é claro. A gente já precisa fazer mais um intervalo. Nós vamos ao intervalo e voltamos para continuar com a discussão bastante interessante. Vamos lá. Cabeça pra cima. E você também, pregador mirim, que está em casa nos assistindo, se você quiser mandar o seu vídeo, como fez o nosso amigo aqui, mande para cá, para as Boas Novas, que você também poderá ser um dos 100 pregadores mirins que vão vir aqui até o centenário, né? Mande seu e-mail para Boas Novas ou também o seu vídeo, para que você também possa vir aqui participar do nosso programa, amém? Seu Cabeça para Cima e a PLC 122, para que você forme a sua opinião e possa tomar partido, dizer não à PLC, junto aos seus representantes, inclusive no Senado Federal nesse momento. Eu queria entender de vocês o seguinte, você até já comentou um pouquinho, Zenóbio, mas se já existem leis que tratam dessa questão do preconceito, por que essa nova lei? Qual é a diferença? Por que ela agora? Eu tenho uma resposta muito interessante. Eu participei em outubro, no dia 10 de outubro do ano passado, de um debate na Universidade Fluminense sobre esse tema da homoafetividade. E lá foi dito pelo líder homossexual que eles estavam aparelhando o poder legislativo para criar leis. Mas tinham pessoas lá como o senador Crivella e o Magno Malta que não deixavam eles aprovar nada. Na realidade, eles estão criando, entenderam que a revolução hoje se faz não com as armas, mas através das leis. E o que eles estão fazendo? Estão manipulando a informação, utilizando o maior poder de comunicação, que são as empresas de rádio, televisão, que é o chamado quarto poder. E isso ela entra na nossa casa e o que acontece? Quando chega na hora de votar em pessoas que pensam como o nosso pensamento, colocarmos a maioria no Congresso, fazemos uma sociedade equilibrada, eles estão aparelhando por causa disso, para poder fazer leis, mesmo sem necessidade, eles criam um fato social, trazendo temas sensíveis, mostrando através de documentários, questões para sensibilizar, mostrar uma falsa situação de violência que não existe. Existem violências pontuais, mas a legislação ela aponta. E aí você vê, eles estão aparelhando o único deputado hoje, que é o Jean Willis, que veio do Big Brother, uma pessoa que não tinha a menor expressão, que chega e diz que o povo é burro, porque não sabe votar. Ora, o povo que o delegou para estar lá, ele vem e diz isso, que não precisamos do povo.
enquanto há uma manipulação, esse tipo de preconceito deveria ser afastado, mas ele nos agride, e a falta de conhecimento que vinha trabalhando no meio do nosso povo. Mas hoje nós estamos aqui com a TV Boas Novas, mostrando isso, senadores, deputados, trabalhando, mostrando, olha, precisamos eleger pessoas comprometidas com valores, não apenas cristãos, mas valores que transformem a sociedade, que não criem castas, que possam, amanhã, numa sociedade futura, trazer uma grande desgraça para a nossa sociedade. As leis são mais severas com a PLC 122? São agravadas. A PLC 122, ela pega os tipos penais da 7716, que é uma lei importante, é uma lei que trata do racismo, que foi inovadora, porque as pessoas no Brasil, elas não eram punidas quando, por exemplo, não permitiam que um negro entrasse num apartamento, que comprasse um apartamento, ou que tivesse acesso a um determinado emprego. Então, todos aqueles artigos são dados também ao homossexual por ser homossexual. Mas ela inova. Ela inova também quando ela quer criminalizar a opinião contra o homossexualismo. Sobretudo a opinião do credo religioso. Agora é aquilo, quer dizer, nós vivemos numa economia de mercado. Economia de mercado tem a mídia que vende seus produtos, vende seus anúncios, vende seus shows, e os homossexuais, vamos dizer assim, são consumidores. E eles são muito consumidores. Estão na noite todos os dias, estão nos hotéis, estão nas praias, de tal maneira que eles exercem pressão sobre a mídia, que também tem muitos homossexuais escrevendo nas novelas, etc. e tal, iluminando, fazendo artes. E a mídia pressiona os governos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Sérgio Cabral, é bom lembrar que na primeira eleição do Sérgio, ele foi para o segundo turno com a Denise Frossard. E precisou do meu apoio. Ele teve 2.200.000 votos, Denise 1.800.000, eu tive 1.600.000. Então passei a ser um fiel da balança. E para que ele tivesse o meu apoio, eu pedi que ele renunciasse ao projeto do casamento de pessoas do mesmo sexo. E ele foi ao Senado e retirou o projeto. Foi até notícia no jornal no dia seguinte. Mas você vê que é apenas um interesse eleitoral do momento. Claro. As pessoas, os políticos, e é bom alertar os eleitores, eles são conservadores na eleição, mas logo que passa o período eleitoral, eles são mercado. Eles se importam muito com a mídia, com o pensamento da mídia. Se ganham para o executivo, botam dinheiro na mídia, porque é a mídia vai promover suas obras, vai promover o PP, enfim, vai calçar sua ambição eleitoral do próximo pleito. E é assim que a gente precisa ter, o povo brasileiro deve pensar muito nisso, porque há três coisas que eu acho que são sagradas para todos nós: a liberdade, a propriedade e a vida. Nós não podemos delegar a senadores, deputados, presidentes, prefeitos, o que for, nosso direito à liberdade, à propriedade e à vida. E agora, no PLC 122, estão tirando a nossa liberdade. Senador, quais são as alterações que a Marta Suplicy está propondo nesse momento? Né? Ela propôs alterações para que o projeto... A alteração que ela propôs para ter um acordo piorava o projeto. O que ela dizia? No PLC 122, no artigo 20, ela dizia que a redação mais ou menos assim, incorre nas penas qualquer manifestação que cause, vamos dizer assim, que seja ofensiva, psicológica ou fisicamente aos homossexuais. Ele tinha uma série também de gêneros. Tem o trans, tem o sujeito que se amputa, tem o outro que se amputa e coloca seio, mas tem o que põe seio, mas não se amputa, tem um que se veste mulher, mas às vezes é homem. Então era uma lei complicada. É difícil você ler e saber a amplidão dela, quer dizer, até onde ela alcança. Então ela dizia o seguinte, que poderia ser admitido você expressar o seu pensamento desde que fosse dentro da igreja. Quer dizer, então, nós teríamos uma liberdade geográfica. Nós só poderíamos dizer que o homossexualismo é pecado dentro das nossas igrejas. Fora da igreja já passaria a ser crime. Quer dizer, é uma coisa que, Zenóbio, eu acho que só existiria
no Brasil. Não, isso aí é um absurdo, porque a própria questão da internet não poderia os cultos serem mais transmitidos... Televisão. Porque rádio, televisão não teria como falar. E o importante dessa fala, acho, da Marta Suplicy, é que ela reconheceu que o projeto castrava os evangélicos. Porque até então... a mídia, o governo federal vinha falando, olha, esse projeto não ataca os evangélicos, e algumas pessoas até confundiram, isso não tem nada a ver com a igreja. Aí vem a Marta, e ela fala assim, a Marta Suplicy diz, olha, realmente isso ataca os evangélicos. Então eu vou fazer uma coisa para ficar bom, vocês dentro da igreja podem falar, mas fora não pode falar. Disso, né? Isso. E isso chamou a atenção. Por que chamou a atenção? Porque igual o Luiz Motti, o tão citado pensador baiano, catedrático, que foi no programa do Jô Soares e disse... criem filhos para que nós tornemos eles homossexuais. Ele disse isso. Está gravado no YouTube. Coloque lá, Luiz Motti, procure essa fala. Ele diz, criem seus filhos que nós vamos transformá-los em homossexuais. E isso mostra o seguinte, que o movimento homossexual tem uma grande agenda. E o que eles precisavam? Precisavam aprovar essa lei. Eles precisavam tornar isso uma forma, trabalhando a mídia, que não pudesse criticar. Então, o senador Crivella, junto com o Magno Malta, há um tempo atrás, apresentou diversas emendas para aperfeiçoar o projeto, tentar, de forma até tornar a sua carga jurídica, o seu peso da sua penalidade um pouquinho menor, saiu de pauta, se discutiu, mudou-se a legislatura, arquivou-se o projeto. Aí vieram os senadores, diga-se passagem, 2 do Rio de Janeiro, desarquivaram ajudou a desarquivar esse parecer. Então a Marta veio querendo ser a rainha da causa. E o mais triste disso que tem uma denominação em São Paulo, colocou ela dentro da igreja e disse, ela é uma mulher de Deus. Então você, pastor, e você de São Paulo sabe com quem eu estou falando, apoiou a Marta Suplicy, hoje ela está aí sendo a rainha dos homossexuais contra esse projeto. Vem então e apresenta essa emenda. O senador Crivella, a gente sabe, está trabalhando um substitutivo, tentando criar um meio termo para que não se fique essa discussão, esse ódio de um lado e ódio do outro, porque eles querem criar esse ódio de um lado e ódio do outro para tentar minimizar os impactos desse projeto de lei. A assessoria dele, ele está colocando a mão para tentar aprovar, está com a bancada evangélica, aprovar um substitutivo menos radical, vamos colocar assim. A gente sabe que ele está trabalhando isso num papel espinhoso, porque é um senador da base do governo que tenta defender os valores cristãos dentro de um governo não cristão, um governo que tem uma ideologia não cristã, e por vezes o senador a gente passa por dificuldade no próprio segmento, que às vezes não entende uma postura do senador que tenta defender os valores e ao mesmo tempo aquilo que é bom do governo tenta aprovar. Mas eu acho que é a questão principal, né? Os direitos, eles precisam ser preservados, eles precisam ser cobertos, mas direito de todos. Pegar esse gancho do senador em relação, até faço aqui um apelo ao senador, que nesse substitutivo a população brasileira está totalmente mobilizada. Os cristãos estão se mobilizando, a internet não para de trabalhar sobre o PLC. Eu sei que o senhor está trabalhando um substitutivo para tentar aprimorar o projeto, mas o meu grande medo desse substitutivo é o seguinte, senador, é que o senhor, tornando esse projeto mais leve, mais tecnicamente perfeito, a gente possa perder apoios dos segmentos da imprensa, dos filósofos que são contra o projeto em si, o projeto passe no Senado, mediante acordo, porque ele se tornou mais palatável, e aí ele volta para a Câmara, e a Câmara é uma casa difícil, e o governo do PT, com certeza, ele vai tentar derrubar o substitutivo, e o presidente da República, a presidente vai sancionar o projeto não emendado, mas o projeto integral, e aí o problema é que ele se torna uma lei ordinária, passível rapidamente de qualquer alteração, e o governo federal, através do PLDH3 que o senhor combateu, ele vai poder ser regulamentado, e regulamentado o projeto de lei, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, como nós vemos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, é uma aberração jurídica. Então, se nós pudéssemos aproveitar a mobilização e arquivarmos no Senado, que venha outro projeto, que se discuta outro projeto. Nós podemos, quer dizer, o que hoje nós temos um cuidado tremendo é para que o esforço do povo evangélico, são milhares de pastores, são milhares de igrejas, televisões, rádios, etc. e tal, não sofra com o estigma da homofobia. Exato. Porque os homossexuais têm mãe, têm pai, têm irmãos, têm amigos, têm parentes. E eu não quero fechar a porta das igrejas para todas essas pessoas que vão achar que nós somos homofóbicos. Nós não somos, nós somos como Cristo, nós amamos a todos, mas temos os princípios sagrados que um dia juramos amar e preservar para sempre. Então a ideia era que a bancada evangélica pudesse criminalizar o ódio por orientação sexual. Quer dizer, a pessoa que odeia um hétero,
Há vários lugares aí, várias emissoras de televisão, em que se o sujeito é hétero, ele não tem, porque o diretor é gay. Uhum. É ele que é uma figura estranha. Exatamente, né? Ele, em certas festas também, ele pode ser descriminalizado. O homossexual e o bi. Pedofilia, zoofilia, isso tudo são aberrações que a gente não quer tratar. E, de alguma forma, quer dizer, contemplar o hétero, que sou eu, o homossexual e o bi, numa legislação que eu até não sei se é muito necessária, porque são cidadãos e já estão protegidos pela lei de hoje. Uhum. Mas apenas uma resposta política da frente. Eu não apresentaria isso sozinho, eu acho que tem que ser uma discussão da frente parlamentar evangélica, se chegarmos a uma conclusão. Mas eu fico satisfeito de que só de estarmos discutindo, isso saia na mídia também. Porque hoje só sai na mídia o seguinte: os evangélicos são homofóbicos, não deixa passar nenhuma lei que preserve o direito dos homossexuais. Eles têm ódio, eles são medievais, eles querem realmente que as pessoas sejam mortas na rua, sejam humilhadas, etc. Agora eles não podem dizer só isso. Agora eles dizem, não, há uma discussão, há um outro substitutivo, que não é bem um substitutivo, é uma lei nova, porque o PL 622 é inconstitucional, isso nós vamos derrubar de qualquer jeito, isso não vai passar mesmo, desarquivaram, mas para cair de novo. Certo. Agora, a ideia é de que nós possamos mostrar à sociedade de que não somos homofóbicos, aliás, não somos heterofóbicos, não somos bifóbicos, nós não temos fobia nesse sentido que eles dizem, ódio, nós não temos contra ninguém. Como sei que Zenob também não tem, nem eu e nenhum pastor. Agora, a questão política é que nem sempre os fatos correspondem às versões e isso acaba trazendo no futuro problemas sérios para nós. Senadora, isso. Só para concluir, acho que, Zenob, a nossa grande missão é manter a imagem da Igreja de Cristo como sendo o próprio Cristo, aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e sobretudo para as crianças, porque as nossas crianças... Senador, eu vou pedir que o senhor complete a sua linha de raciocínio logo que a gente voltar, porque a gente já precisa fazer o intervalo, tá bom? Vamos ao intervalo e voltamos já. Assim como em 445 a.C., Neemias levou o povo a reconstruir as muralhas de Jerusalém, assim está sendo em pleno século XXI. O povo de Deus construindo um local para 20 mil pessoas adorarem a Deus. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte. Eu faço parte. Nós fazemos parte. Eu faço parte. Eu faço parte. Manifestação pacífica em frente ao Congresso Nacional. Em favor da família, liberdade de expressão, liberdade religiosa e abaixo PLC 122. Dia 1º de junho, às 15 horas. Participe! História, bastidores, campeões do centenário e as últimas notícias sobre o aniversário de 100 anos da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Jornal do Centenário, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Eu e você temos um encontro especial aqui na Boas Novas. Seu Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre a PLC 122. Senador, complete sua linha de raciocínio. Pois é, então, hoje o que nós queremos é manter a igreja na sua posição, defensora do Evangelho, mas sem pregar ódio. É isso que precisa ficar. Certo. Não é? Sobretudo para as nossas crianças, nós temos uma responsabilidade imensa com elas.
Nós somos contra a adoção de crianças por casais homoafetivos, somos contra o kit gay, mas somos contra também qualquer tipo de violência contra os homossexuais, porque não somos violentos. Celeste, eu queria agradecer muito a você, quero agradecer e parabenizar o Zenóbio pela postura que ele tem na defesa técnica como jurista e dizer que pronto, nós estamos aí preparados para o debate, com certeza haveremos de ganhar. Eu ainda queria saber de vocês qual é a importância da manifestação popular aí nessa hora. Fundamental, é igual o royalties do petróleo, hein, Celeste? Nós só não perdemos o royalties do petróleo porque o povo foi para a rua. E o que é que tem que ser feito? Eu acho que nós viemos trabalhando, eu particularmente, desde 2006, junto com outros amigos, Júlio Severo, trabalhando pela internet, a mobilização, e hoje nós conseguimos quebrar uma distância que tinha entre chegar à população, o povo em si, através das redes sociais. Então nós temos hoje uma ferramenta, você em casa, com seu Facebook, com a internet, com o Twitter, não pare de twittar para o Senado. É de graça, pela internet, pelo telefone, porque os senadores estão recebendo milhares e milhares de e-mails, e a vontade do povo é a vontade soberana. Na hora que o senador percebe que no estado dele a grande parte da população não concorda com o assunto, ele como representante do povo vai dizer para você, eu vou votar com o povo. Então é um momento crucial. Por que crucial? Porque estamos no momento de que há uma vontade política do atual governo, isso tem que ser dito, de se aprovar esta ideia. Se vai ser pesado ou não, mas eles querem aprovar a ideia. No segundo momento pode-se até criminalizar de forma mais dura. Então nós temos que dizer, olha, nós não queremos, não odiamos ninguém, aceitamos que vocês vivam a sua vida, mas tenho eu o direito de dizer que eu não concordo com uma cor, com uma coisa, ou não, eu tenho esse direito. E a manifestação de você, através da internet, está fazendo a diferença. Nós vamos colocar em Brasília pelo menos 1 milhão de pessoas para dizer não ao PLC que hoje está em vigor. Se amanhã tiver uma outra legislação, e aí contamos aí com a sabedoria do senador Crivella, com senador Magno Malta, que tem sido pessoas que têm articulado isso lá dentro do Senado. A gente espera também que consigamos, porque não adianta só gritar, porque quem vota são os senadores. A gente sabe que a vontade política, o ambiente político é muito importante para que os senadores saibam, olha, o que eu vou fazer se eu arquivar o PLC? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada de errado. Não há uma instabilidade social. É bom que se diga isso. Não há uma instabilidade social ao ponto de se matar pessoas na rua, se perseguir pessoas. Isso não existe. Tanto é verdade que a televisão está cheia de programas que defendem e tratam da homossexualidade de forma cômica. Agora, se você fizer uma piada com os homossexuais, eles fazem piada com branco, com negro, com gordo, com magro, não dá nada. Se esses programas forem ao contrário, vão ser criminalizados. Nós não queremos nenhum tipo de bullying, que é o tema que está na moda, discriminar ninguém, temos que respeitar, principalmente as crianças na sua formação, mas o PLC não. E vamos torcer para que haja o arquivamento, que esse projeto lá na Comissão de Assuntos Sociais possa ser arquivado, isto é, morto, para que não mude. E amanhã se discute novamente essa discussão que o senador Crivella está tentando trazer dentro do seu substitutivo, mas num outro projeto de lei, para que possa se tramitar, a sociedade mais madura venha refletir. Diga não ao PLC 122 e arquive hoje no Senado. Isso aí, a gente já está mesmo chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Acho que é importante ficar claro que os cristãos, como estão querendo dizer, não são contra, não estão defendendo a sociedade como todo, a sociedade como todo, mas é porque tem se cacifado um pouco aí em cima dos cristãos, trazido dá um carimbo, Pois é, como se nós fôssemos aí a favor dos maus tratos, etc. Uma quando grande isso mentira. Não é verdade. Nós queremos o direito à liberdade, nós queremos o direito à individualidade, nós queremos poder falar livremente também daquilo em que acreditamos e estamos falando de Jesus e de uma forma geral. A igreja evangélica é quem mais acolhe, o senador fez um trabalho social na sua vida, mostrando no Nordeste. As igrejas hoje ressocializam, as igrejas têm o amor, mas nós temos o direito de, dentro do dogma da fé, dizer, olha, você quer viver assim? Viva, mas viva por outro caminho. Aqui nós temos esse caminho. A igreja, ela traz, Jesus Cristo veio para tratar todos. A mim, que necessito, e a você também, que precisa do amor de Deus. Mas ter o amor de Deus, ser aceito na sociedade, não quer dizer que eu não possa criticar. Perfeito.
Mais uma vez, obrigada. Pecamizar, né? Nós podemos pecamizar. Não podemos criminalizar, mas temos que pecamizar o homossexualismo. Perfeito. Não esqueça, no dia 1º, lá em frente ao Congresso Nacional, às 15 horas, uma grande manifestação. Faça parte. Mobilize gente, informe, diga para os senadores a sua opinião, mas se faça presente dizendo não a PLC 122. Terminamos o nosso programa hoje agradecendo a sua participação e com a boa música de Nara Lopes. Quero ser envolvido pela tua glória, quero lhe render toda a minha adoração. Bendirei o teu nome, louvarei só a ti, de todo o meu coração. Pois só tu és digno de receber graças, majestade e poder. Por toda a minha vida irei te adorar. Não há nada melhor que em tua presença está. Tu és santo, Senhor, forte e fiel. Tu governas para sempre, terra e céu. Teu poder é ilimitado. Minha alma anseia por ti. Numa cruz tu morrestes, mas ressuscitou. Pelas tuas feridas curado eu sou, vencedor sempre serei. Em nome do Senhor, quero te adorar, Jesus. Quero te exaltar, Senhor, pois o teu amor me conquistou. Quero te adorar, Jesus. Quero te exaltar, Senhor, pois o teu amor me conquistou. Curado hoje sou. Quero ser envolvido pela tua glória, quero lhe render toda a minha adoração. Bendirei o teu nome, louvarei só a ti, de todo o meu coração. Pois só tu és digno de receber graças, majestade e poder. Por toda a minha vida irei te adorar. Não há nada melhor que em tua presença está. Tu és santo, Senhor, forte e fiel. Tu governas para sempre, terra e céu. Teu poder é ilimitado. Minha alma anseia por ti. Numa cruz tu morrestes, mas ressuscitou. Pelas tuas feridas curado eu